Paz, queridos. Glórias a Deus. No início desse final de semana, na quinta-feira, eu trouxe uma mensagem que coloquei por título O Grande Anúncio. O Grande Anúncio. E falei ali quando o anjo procurou uma mulher por nome Maria e exaltou a virtude, chamando de bem-aventurada, ainda da sexta para o sábado, eu preguei um sermão, o que você vai fazer a respeito disto, aonde eu narrei, sustentado por 30 anos de leitura e de caminhada com a palavra de Deus, eu narrei a trajetória de Jesus do Getsêmani até o Gólgota. Hoje, domingo de Páscoa. Quero ler para vocês o Salmo, capítulo 2, e versículo 7. Proclamei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. A Bíblia tem uns códigos, umas coisas que ficam em pontos, mas tudo converge para Jesus. Esse texto não fala do nascimento de Jesus. Existem outros textos que falam disso. Esse texto, ele não é o texto quando Jesus desce todo o prazer. Não. Esse texto não é menção, ele faz uma declaração direta ao momento da ressurreição de Jesus. E eu trago uma palavra que vai trazer celebração ao seu coração. Porque a Bíblia diz: como crerão se não há quem crê? E diz também: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisa que homens, mulheres, jovens, novos, velhos, idosos, preguemos a palavra para que pessoas como nós, que estejam vivendo dias de adversidade, dias de desesperança, que não tenha mais aonde colocar a sua esperança, possa ouvir a salvífica palavra de Deus e encontrar repouso, restauração, renovação, orientação, força, ânimo, vigor, vida. Terminei o sermão ontem falando que Jesus foi morto naquela cruz. Detalhei tantas coisas. Se você não assistiu, procure Programa Dias Melhores, YouTube, Instagram, TikTok. O sermão é o que você vai fazer sobre isso. E hoje eu quero iniciar esse sermão a partir desse momento, aonde o povo perdeu a esperança. Aquele que anunciava a esperança, aquele que era o Hamashia, o enviado de Deus, aquele que foi enviado, apresentado, o próprio anjo disse: ele é o Filho de Deus. E ele pregou a chegada de um novo reino, ele testemunhou em seus milagres, fazendo milagres, que esse sua confiança nele devia endereçar o seu amor a ele, porque ele amava muito. E o fato é que no sábado Jesus está morto. Então tem tudo que Jesus falou e tem a realidade. Eu não consigo mais olhar a situação que eu estou vivendo com aquilo que Jesus disse que faria para mim. Eu não consigo enxergar. Jesus está morto. Tudo que foi falado, a credibilidade daquele que falou parou ali, porque aquele que falou está morto.
E se está morto, aquilo que ele falou e prometeu, toma a aparência de que está morto também. Então, não havia mais esperança para aquele povo e, consequentemente, para o povo que viria depois, eu, você. Que esperança teríamos se aquele que foi o único que anunciou, né? Anunciou que era a esperança, as expectativas acabaram. Nós só podemos depositar nossa expectativa, nossa esperança em algo vivo. Você não pode depositar a sua esperança no banco da praça, num pilar, num capitólio, na parede de um prédio. Você não pode depositar a sua esperança em algo que não respira, não move, não se move, não move nada. O que é que eu estou falando? Quando a gente é criança e não consegue uma coisa, a gente pede ajuda da mãe, pede ajuda do pai, pede ajuda a uma pessoa mais forte do que a gente. Quando a gente está jovem, entra numa enrascada da juventude, a gente pede ajuda de alguém que tenha responsabilidade sobre a gente para resolver aquela situação. Então, a gente sempre tem alguém que a gente olha e diz, não, eu sou pai. Então, meus filhos, ele tem em mim um resolvedor, um pai que eles podem procurar se tiver uma situação, mesmo sendo adultos ou os mais novos, eles sabem que vão encontrar em mim um desejo de resolver e alguma competência para resolver, mas agora existe apenas um morto, está estático, está atrás de uma pedra de 1,5 tonelada, 1.500 quilos. Fala-se que aproximadamente 20 homens para mover uma pedra de 1.500 quilos. E colocam o nosso Redentor naquela tumba. O diabo festeja, mas com reticência, porque ele sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então ele está satisfeito. O diabo não tem prazer, eu preguei isso ontem, ele não pode ter satisfação. Ele sente que conseguiu alguma coisa, mas ainda tem a reticência, porque Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Esse domingo representa esse terceiro dia. O dia que recebemos o poder de filho, para andar sobre as águas, para voar nas asas do Espírito, o dia que representaria que nossa aliança, nossa renovação, nossa esperança tinha sido renovada. Agora eu tinha uma nova certeza, uma nova convicção, mas até então Jesus estava enterrado na tumba de pedra que foi cavada dentro de uma pedra, né? E colocada aquela pedra de 1,5 tonelada. O judeu é muito auspicioso, muito cheio de sabedorias. Esse tipo de judeu, então, daquela época, era uma coisa nociva, né? Então, eles chegaram e disseram, bote guardas, bote muitos guardas, bote 2 na porta e deixa o resto lá pelos acampamentos, porque é capaz dos seguidores dele chegar de noite e rolar uma pedra de 1,5 toneladas e tirar o corpo dele. Porque não queriam que houvesse esperança para você, não queriam aceitar Jesus, queriam manter o status dele, eles queriam manter um Jesus histórico, igual uma nata comunista do Brasil, que quer um Jesus histórico, né? Um Jesus que não é vivo. Ele diz, não, Jesus é um fato histórico, ainda duvidando, pode até ser que tenha vivido, mas é um mito, é um fato histórico. E esses judeus aqui se assemelham muito a esses comunistas hoje da modernidade, que querem colocar Jesus como um fato apenas histórico, algo que aconteceu, né? Eu sou um estudioso, então você pode aprender alguma coisa com os filósofos, você pode aprender alguma coisa com os grandes sábios do passado. Quando eu vou escrever, eu saio pesquisando, né? Eu pego os fundamentos da palavra de Deus, mas saio pesquisando saberes.
que é para fundamentar aquilo que eu quero passar a respeito de uma determinada área da pessoa. Mas o saber dessa pessoa pode até me ajudar, a te aconselhar, mas ele não pode mover uma pena em meu favor porque está morto. A pessoa que era sábia, que era inteligente, que foi uma pessoa de destaque no passado, você rememora, era uma pessoa muito sábia, mas aquela pessoa não pode absolutamente mover nada na vida da gente. Então, Jesus Cristo agora está nessa situação, enterrado, e para essas pessoas seria apenas um sábio jogado atrás de uma pedra, que não tinha poder mais para cumprir a promessa de atender às nossas necessidades reais. Nós temos necessidades reais, temos medos reais, temos feridas reais, temos lutas reais, temos desejos de conseguir coisas reais, e um morto atrás de uma pedra que prometeu que estaria comigo, que estaria com você, que não deixaria, que guardaria, que o mal tinha que voltar quando estivesse perto de você, porque ele estava na tua frente, agora está morto atrás de uma pedra. E eu vou lhe dizer, tem coisa na vida que a gente se esforça muito, mas em muitas das coisas da nossa vida, eu posso um bocado de coisa, talvez pela minha inteligência, pelo meu conhecimento, eu tenho uma grande quantidade de conhecimento, de amizades, mas chega uma determinada área da minha vida que eu não posso. Chega uma determinada área da sua vida que você não pode. Tem coisas na minha vida e na tua vida que só a mão de Deus pode entrar e resolver. E agora esse Jesus que prometeu que faria isso, que quando a gente se esforçasse e não conseguisse, clamasse o nome dele, porque ele garantiria que isso chegaria na nossa vida, está morto. Então, o homem está à mercê da sua própria capacidade. Tem muita autoridade no Brasil que quer que você fique à mercê da própria capacidade para depender da capacidade dele, né? Para você ficar dependente. Para você colocar as suas esperanças, as suas expectativas. Não precisa. Por que eu tenho falado muito isso ultimamente? Porque isso está vindo com muita força, querendo tirar Deus da minha vida, da tua vida, querendo tirar Jesus. E tem que ter sacerdotes que se levantem contra isso, dizendo, necessário é crer em Deus, crer em Cristo. Então, esse povo queria apenas que Jesus fosse um fato histórico que ficasse no passado ali, né? E as minhas aflições, os meus temores, minhas doenças, minhas causas, as minhas questões urgentes, quem poderia me ajudar e resolver? Mas no domingo aconteceu o motivo desse sermão, que fala de ressurreição. Ressuscitar é voltar à vida, é corrigir a morte. Não tinha um parâmetro anterior, é algo que não pode ser feito, não pode ser repetido. As SAMUs de hoje ressuscitam porque a pessoa parou por um tempo, alguma atividade fisiológica da pessoa, a batida do coração, a respiração. Então, por um determinado tempo, enquanto houver oxigênio dentro do sangue, aquele socorrista faz as massagens cardíacas e eletrochoque e coisa, e faz um movimento para ver se recupera a pessoa. Mas aqui está se falando de um morto, que foi morto e tiveram todo o cuidado para que passasse mais de 24 horas, 48 horas, não, agora morreu, ele não respira mais, não tem mais cor, ele não tem, está lá naquela situação, então estava morto. E a morte é o fim, não tem como desmorrer. Todo mundo tem medo de morrer. Um inseto, tente matar uma muriçoca, ela vai, uma mosca, tente matar. A primeira vez que ela estiver despercebida, você ainda vai chegar muito perto. A partir daí, ela vai estar em alerta, ela não vai deixar, porque tem a preservação da vida. A vida é um tesouro muito especial que deve ser guardado, protegido, desejado.
E só tem um que tem o desejo de pôr fim à vida, que é o adversário da minha e da tua alma. Aquele que perdeu, o diabo. Bom, se a morte venceu Jesus, se uma pessoa conseguir vencer essa morte, então essa pessoa é digna de ser ouvida, respeitada, seguida, amada. Se alguém puder vencer a morte. E se alguém tem poder para vencer a própria morte, tem poder para fazer cumprir aquilo que ele disse antes de matarem ele. Se ele tem poder, mataram ele, julgaram ele, disse ele é culpado. E olha que o próprio César, o representante de César, Pilato, disse, eu não vejo culpa nesse homem. Então, quando a ressurreição chega, quando Deus ressuscita Jesus, o Espírito Santo de Deus, ali está comprovado, ele não é culpado e ele é digno, ele é digno, ele é digno. Tem que se honrar aquilo que ele falou, porque a morte não segurou, uma pedra de 1,5 toneladas não segurou. A vida se levanta. Se ele pode se levantar, ele pode levantar as coisas que ele tinha prometido para a minha vida, na saúde, na paz, na comunhão, na provisão, na restauração, tudo que ele havia prometido para mim e para a tua vida, que até a semana passada o povo estava dizendo, tá vendo? Morreu, olha, morreu, tá ali, morreu. Acabou, o que ele falou já, agora começa a ganhar uma nova significância, porque ele é tão poderoso, que aquilo que ele falou, mataram ele e ele ressuscitou para dizer, agora vai cumprir. Na sua vida. Atos capítulo 2, versículo 24. Eu separei aqui, mas diz assim, que Deus o ressuscitou e rompeu a morte, porque a morte não podia detê-lo. E isso foi feito pela ressurreição. O poder de Jesus era tão grande que Deus chegou e ressuscitou, porque a morte, mesmo a morte, não ia conseguir segurar Jesus. Ele é Deus. É uma parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho. Então, ele iria ressuscitar e como de fato ressuscitou, eu não sei como se dá, Deus ressuscitou, mas Jesus é o próprio Deus. E outra que ele não perdeu a consciência. Enquanto ele estava morto, diz que ele desceu no inferno e ainda tomou a chave da morte. Olha o poder dessa pessoa, desse Deus maravilhoso, que até morto está trabalhando por você. Deus o ressuscitou, rompeu a morte, rompeu o que não podia ser rompido, desfez o que não podia ser desfeito. Deus moveu com toda a ordem das coisas, porque agora o filho dele ressuscitou. Sem a ressurreição, o céu não podia vir até. Nem a gente podia ter acesso ao céu. Jesus disse isso. Eu sou a porta, o caminho, eu sou a porta. Ninguém pode vir ao Pai, aí apontou para ele mesmo, a não ser por mim. Ele é a porta. Ninguém pode ir a Deus a não ser por uma porta que se chama Jesus Cristo. Então, sem Jesus, ninguém tem acesso ao céu. E sem Jesus, o céu não tem acesso àquilo que você está precisando. Aonde não tinha mais esperança, aonde não tinha mais expectativa, aonde não tinha onde mais você oferecer o seu clamor e dizer ali, Jesus, resolve isso para mim, porque agora eu sou como uma criança diante de uma pessoa grande, dizendo, faz isso para mim, porque eu não consigo e eu preciso muito. Jesus ressuscitou, agora o céu pode chegar até a sua vida, até a sua necessidade, até a sua crise, até essa situação impossível. Jesus pode chegar. 2 Coríntios 5,17. Eu tinha marcado aqui, abriu, mas eu quero ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas já passaram e surgirão coisas novas. Ele ressuscitou. E se você tiver em Cristo, todas as coisas velhas e danosas e aflitivas e mal que está nos oprimindo, nos ferindo, nos perseguindo durante esse tempo todinho, se passaram, e Jesus que ressuscitou agora providencia tudo novo, porque ele venceu a morte. Romanos capítulo 8. A mesma força que levantou a Cristo na ressurreição é a mesma força que dá, é o mesmo poder que dá força aos nossos corpos mortais. Romanos capítulo 8. Dá força ao teu corpo. O corpo é corpo, alma e espírito. Eu não sei que parte precisa ser fortalecida na sua vida. Eu não sei qual é a parte do seu corpo que precisa ser sarado. Eu não sei se é uma questão específica, mas ele tem o poder e a força para fazer teu corpo se tornar novo, restaurado, sarado, pelo poder do nome daquele que ressuscitou. Do nome de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 14. Ele deu a força para vencer o maligno. Esses são os sinais da ressurreição agindo em nós. Olha o poder da ressurreição. Tem político no Brasil que quer manter o Jesus histórico, que é para você não ter esse poder sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Deu força para vencer o maligno. Então, quem está com o maligno não quer que você vença o maligno, porque o maligno promete poder. O maligno é vaidade, né? Ele caiu do céu por causa de vaidade. Eu me sentarei na cadeira de Deus, eu serei maior do que Deus, e levou uma queda e nunca mais se... Então, muita gente no mundo busca sucesso, poder transitório no maligno. E não quer que a gente tenha consciência que a gente tem direito e acesso ao poder de Deus. Diz o texto aqui, deu força para vencer o maligno. E se vence o maligno, vence as coisas que o maligno tem lançado contra a nossa vida, nossa família, nosso casamento. Ele dá a força, é a mesma força que usou para ressuscitar Jesus, o seu filho. E a leitura que eu fiz, Salmo capítulo 2, versículo 7, que fala, pode parecer estranho, porque o texto fala de um decreto lá, mas qualquer pesquisa que você fizer dentro da área da teologia, ou no próprio Google, se você botar ressurreição, Salmo 2, capítulo 7, ele está dizendo, aqui está falando que nesse momento, aquele Jesus homem que eles mataram, terminou a trajetória como homem ali. A partir dali ele diz, eu te gerei agora como Deus igual a mim, todo poderoso. Atos diz que a tudo que tiver nome, o nome de Jesus é maior. A palavra de Deus diz que Deus deu todo o poder ao nome santo de Jesus. E eles queriam que ele não se levantasse daquela pedra. Olha a maldade do diabo e das pessoas que servem o diabo, né? Agora, eu e você temos aonde depositar esperança. Temos a quem clamar. Pastor Marconi, e como é que eu sei que Jesus vai olhar o meu clamor? Porque ele não precisava passar por isso, tá certo? Eu já expliquei. Quem não assistiu o sermão, o que você fará a respeito? Vá lá depois e assista. Mas ele experimentou todas essas coisas, menos o pecado, mas ele experimentou para saber sentir o coração que chora calado, o coração partido, a alma aflita, a pessoa com o nervo, as mãos geladas, suando, a pessoa que olha a ausência, ele disse, o filho do homem não tem onde deitar a cabeça, o filho do homem não tem um pão. Então, ele sabe o que é ausência, o que é falta de provisão, ele sabe o que é medo, ele sabe o que é cansaço.
Ele sabe o que é que a pessoa tem que andar, e tem que caminhar, e tem que se levantar contra palavras negativas, erradas, de pessoas más que só diziam palavras negativas. Ele dizia, eles vão passar isso na frente. Pastor Marconi, onde é que está isso escrito na Bíblia? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim, não temos um sacerdote que não se compadeça de nós. Ele está dizendo, o nosso sacerdote é diferente desses sacerdotes que só querem os bem bons para ele. Da farinha pouco, o pirão primeiro para ele. O nosso sacerdote não é como esses que estão aí, que não se compadece, querem só o estrelismo, querem só abrilhantar e querem só sucesso. O nosso sacerdote não é como esse sacerdote que não se compadece, mas um que em tudo foi tentado e sofreu. Então, o sacerdote que ressuscitou, Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote, o Filho de Deus, ele não é uma pessoa estranha à sua dor, ele conhece. E ainda por cima, ele se compadece. Se compadecer é assim, fulano está pedindo uma ajuda, não. Aí a pessoa olha, eu já fiz isso. Não. E depois eu olho, aí Deus toca no meu coração. O não está na minha boca e minha mão está fazendo. É o contrário. A minha boca diz não e eu faço aquilo que é para ser feito, porque o Espírito Santo direciona para ser feito assim. O meu coração se compadece com a situação daquela pessoa. Então, esse Jesus que ressuscitou e celebramos nesse domingo de Páscoa é um sacerdote que se compadece de você e tem poder. A gente estabeleceu até agora que ele ressuscitou pelo poder de Deus, recebeu todo o poder, garantiu a credibilidade do que ele fala, porque o que ele fala agora está garantido, porque nem a morte conseguiu vencer ele. E eu citei aqui porque está registrado na palavra o cuidado, o amor e o zelo que ele tem por mim e por você. E agora temos acesso à esperança, né? Ah, pastor, mas eu não sou doido, não. Eu sei muito bem o que eu andei fazendo. Mais do que eu acho que você não fez, mas cada um tem a sua medida, né? A gente erra. Uns mais, outros menos, uns propositados, outros porque... E Deus teve o cuidado de anotar isso também. Colossenses capítulo 2 diz, pois ele da ressurreição rasgou toda cédula que era contrária a você. Então o diabo não pode mais lhe acusar. Se a sociedade vier lhe acusar, você diz, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, que ressuscitou. Foi morto, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou lavado e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, foi o que lemos até agora. Cancelou. A ressurreição cancelou. Então, coisas que estavam para ser definitivas, uma dor definitiva, uma perda definitiva, uma morte definitiva, uma ausência, uma falta definitiva, tudo que tiver nome, que tivesse escrito numa cédula, que seria definitivo para a tua vida e não procede da graça do trono de Deus, Jesus rasgou. Toda célula contrária contra a sua vida, Jesus rasgou. Tá, pastor, eu estou seguindo e compreendendo. Agora, por que é que eu devia acreditar isso? Por que eu deveria acreditar? Aquele povo ouviu. Ele ouviu e não creram, senão não tinham matado Jesus, não é verdade? Eles ouviram. Muita gente que estava no dia da procissão para matar Jesus, muita gente curada estava ali. Com toda fraqueza, medo e fraco, e eu podia usar um bocado de adjetivo negativo, que é comigo, então eu podia dizer um bocado de coisa comigo.
Mas em respeito à mídia, então eu não posso dizer. Mas eu mesmo, um cara tão fraco como eu, se eu fosse passando ali, eu já tivesse pelo menos rapado o braço em Jesus e o cara tivesse feito negócio daquele, eu tinha avançado em cima. Claro que aí ia ser um desmantelo, que romano é bruto e são guerreiros, mas não, o povo ria. Eu preguei isso ontem, não vou pregar novamente. Aquele povo ouviu: eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias, eu e o Pai é igual. Ele opera, eu opero também, e tem isso, e eu tenho preparado isso, e o povo: eu sou o caminho, eu sou a verdade não mente, quem mente é o pai da mentira, e no Brasil está cheio de seguidores do pai da mentira, virou sucesso, tem rede de televisão que é 24 horas por dia, elogiando, enaltecendo o pai da mentira. Então, na hora que mata Jesus, como eu falei, o povo, olha, tá vendo como não era? Olha, se fosse, olha, o céu tinha rachado no meio, deu um terremoto, os animais ficaram desesperados, foi escuridão em plena luz do dia, ficou treva, ressuscitou gente que estava nas tumbas, e o povo ainda estava dizendo: não, mas ele morreu, esse negócio que teve aí foi só... a gente é moderno, como eu falei ontem, né? A gente é república democrática, né? A gente é moderno, a gente não precisa dessas coisas de Jesus, né? Tá vendo ali? Morreu. Se ele tá morto, aquilo que ele falou não tem validade de nada. Esse açude é proibido tomar banho. 40 anos. Quem mergulhasse no açude levava um tiro de espingarda de sal. O coronel morre, quem herde é a Síria não tá nem aí pro açude, daqui a pouco tem animal, tem cavalo, tem burro, tem vaca, tem menino, tem quem quiser tomar banho dentro do açude. Aquela palavra não tem validade de nada, porque aquela pessoa que tinha falado não tem poder mais de nada, não pode agir, ele morreu, não pode agir. Então, aquilo que Jesus falou, mas ao terceiro dia, em um domingo como esse, ele ressuscitou. E tudo aquilo que ele falou continua vivo. Não tinha morrido, mas continua vivo. Para que você seja sarado, para que você se levante, para que você ande. Quando ele morreu, a coisa que inundou a terra foi o medo. Eu sou de um tempo que nas cidades, quando havia temor a Deus, na Semana Santa, você sentia, se você estivesse dormindo há um ano, quando você acordasse, se fosse Semana Santa, você sentia, o céu era bronze, o tempo era uma coisa parada, havia um peso no ar, o céu reagindo, e o homem foi perdendo o amor, mas ainda existem homens e mulheres como eu, que estão aqui para pregar, dizendo: ele vive, ele ressuscitou, em benefício de mim e de você. E você pode, agora, aquele medo, né? Onde não tinha mais resposta, porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, a promessa dele ressuscitou também. Voltou a brilhar no seu lar, no seu casamento, nos seus filhos, no seu emprego, na sua vida financeira, na sua saúde. A promessa na sua caminhada, na sua provisão, na sua libertação. Você não precisa... A Bíblia diz: se o filho libertar, vai ser livre, né? É verdadeiramente demais, né? E aquelas cadeias que prenderam ele, não, nem a cadeia do túmulo pôde prender ele. Ele saiu agora e disse: agora é que eu vou quebrar a cadeia mesmo, vou quebrar grilhões. Então toda a armadilha, laço do passarinheiro do inimigo começou a tremer, porque ele tem poder para quebrar cadeias. Tem até o hino, né? Cadeias quebrar, cadeias quebrar. 1,5 tonelada. 1,5 tonelada não pôde conter o Filho de Deus. Bom, se eu disse que 20 homens para remover uma pedra não era suficiente, mostra que Jesus tem poder para remover muita coisa da minha vida e da tua vida, né? Coisas que a gente acha
Daí não tem mais jeito de sair, não, porque além de estar morto, tem uma pedra. Então, coisas da minha vida e da tua vida que você acha que não tem mais jeito, a ressurreição agora mostra que tem jeito. Como é o nome, pastor, que eu devo clamar? O nome de Jesus. O que vive. Se você for em Israel, está escrito. Quase que está escrito assim, perdeu a viagem, porque está escrito assim, ele vive. E outra, você tem que passar ligeiro, porque é uma fila, é uma grutazinha, é 1,5 m a porta. Você tem que se abaixar, entra, sai do outro lado, e você lê só a placa lá. Ele vive, ele não está naquele lugar. Ele vive. A vontade dele vai triunfar na tua vida. A vontade de Deus em Cristo triunfou, e a vontade de Cristo, de tudo que ele falou para mim e para você, vai triunfar na sua vida e na minha vida. O poder dele vai triunfar na tua vida e na minha vida. O poder de Deus na pessoa de Jesus. Ninguém pode mudar o que entra dentro de um túmulo. Você pode mudar, você pode botar uma flor em cima, fazer um arranjo, mas o lado de dentro do túmulo, o que está resolvido dentro do lado de dentro do túmulo, ninguém pode mudar, né? O estado do que está lá dentro, né? Mas o túmulo de Jesus está vazio. Então, nem o nosso maior temor, nem a morte, porque ele venceu a morte, né? Então, o nome de Jesus que tem um poder para vencer até a morte. Eu já orei muitas vezes em UTI, em hospital. Já orei em portas que não podiam nem ser abertas. E Jesus tem poder para sarar. O homem tem poder de clamar. O homem tem poder de buscar a presença do nome de Jesus na sua vida. Ele disse que deveríamos invocar o seu nome. Jesus disse que podia, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, vos será dado. Deus escutou e Deus podia ter dito, ei, peraí, não, Deus disse, eu vou caprichar. Então, todo o poder eu estou dando a esse nome. O Pai e o Filho são. Quando um fala, o outro já, entendeu? Que coisa maravilhosa. E o Espírito Santo dizia, eu estou aqui para que isso aconteça. É o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Sobre tudo que tiver nome, qualquer situação que você esteja vivendo e precisando, se tiver um nome escrito na terra, o nome se chama emprego, o nome de Jesus é maior, o nome se chama doença, o nome de Jesus é maior, o nome se chama necessidade na despensa, o nome de Jesus é maior, o nome se chama eu estou com temor, com medo, o nome de Jesus é maior, porque ao nome de Jesus foi dado todo o poder daquele que venceu a morte e ressuscitou. Agora você tem o nome da esperança. E Jesus diz, todo aquele que crê em mim. E é isso que eu estou fazendo nessa noite. A ressurreição é a prova que podemos crer e ter acesso ao Pai. Que Deus continue te abençoando. Que Deus restaure a sua fé. Que Deus te encha de graça. Que Deus te encha de ânimo e entendimento para buscar a comunhão com Ele, a unidade com Ele, o socorro nele, porque Ele é socorro bem presente. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Nós somos o programa Dias Melhores e eu sou o pastor Marconi Teixeira. Fica na paz. Amém.